Sabemos que engajamento de personalidades com grande visibilidade contribui para que o exemplo e a mensagem cheguem a um grande número de pessoas. Mas é igualmente valiosa a atuação de filantropos e investidores sociais, que, mesmo com menos holofotes, geram impactos socioambientais positivos e contribuem para a transformação de realidades. Eu queria chamar agora ao palco para conversar comigo Tânia Haddad Nobre, primeira mulher a presidir o Conselho Deliberativo do INSPER, com uma trajetória marcada por ações em prol da inclusão de mulheres na ciência e educação, além de liderar iniciativas filantrópicas na KPX e Haddad Foundation. Bom, vamos lá. Essa é uma mesa tradicional do fórum, né? E a ideia é a gente bater um papo bem descontraído mesmo. Acho que, para começar, conta quem é você. Gente, boa tarde. Bom, eu sou uma pessoa muito nervosa agora, porque realmente falar para pessoas tão fantásticas, depois de pessoas tão fantásticas, já dá um mega frio na barriga. Falar em público me tira totalmente da zona de conforto. Mas, por que não falar depois da Ivete, né? Assim, então, se eu soar como a voz do Brasil, já peço desculpas aqui antecipadamente. Mas, rapidamente falando, meu nome é Tânia, eu sou presidente do Conselho Deliberativo do INSPER, uma instituição sem fins lucrativos de ensino superior, instituição de ensino e pesquisa. Eu sou formada em economia, no que parece ter sido uma outra vida. Me formei em economia nos Estados Unidos, não existia o INSPER na época. Tenho certeza que me formei em economia por razões totalmente freudianas. Meu pai é economista, formado pela mesma universidade onde eu me formei. Rapidamente descobri que não tenho nada a ver com economia e migrei para a psicologia. E fiz um mestrado em psicologia também nos Estados Unidos. E, na época, não pensando de forma alguma, honestamente, no INSPER, eu acabei me especializando no que lá eles chamam de College Advisory, que é justamente essa orientação, não é bem orientação profissional, né? Enfim, desculpa, às vezes a palavra em inglês tem seu valor. É um advisory mesmo para alunos, principalmente de graduação. E, bom, eu sempre achando que os meus caminhos, que eu seguiria os passos do meu pai, fazendo economia, eventualmente no mercado financeiro, acabei seguindo no setor de educação. Então, você vê que a vida dá voltas. Sou também diretora da KPX, nosso Family Office, e também trustee da nossa fundação, que é a Haddad Foundation. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Paulo. Então, eu posso te consolar que a minha filha estuda no INSPER. Então, temos aí um... E eu sou economista também. Mas eu me identifiquei, eu me encontrei. E, na verdade, eu fui a primeira economista da família. E agora eu tenho a minha filha seguindo meus passos e do meu marido, né? Vai ser a terceira economista na família. Precisamos de vocês, então muito obrigada por ter continuado. Eu acho que a economia dá uma boa visão de mundo. Mas a gente está falando aqui de fazer a diferença, né? E o nosso tema, o esperançar, a gente, né, desde de manhã está falando sobre como que a gente resgata a esperança, como a gente age, como é que a gente traz essa ideia de que é possível um mundo melhor. E aí eu queria, na verdade, né, que você contasse como é que você se engajou na filantropia. Qual o propósito que te guia? Quais são as suas causas? O que né, te dá um frio na barriga positivo? Fora está aqui, né? Bom, vamos lá. Honestamente, a filantropia sempre fez parte da minha vida de uma forma ou de outra, né? Meus pais, desde quando eu nasci, eles foram muito competentes acredito eu, em gerar em mim esse dever de retribuir, né, o que hoje se chama muito a loteria do nascimento, até usando o título de um amigo meu, Michael França, mesmo quando nem se usava esses termos, mas sempre sem culpa. Então, sempre trazendo muito, olha, poxa, que bacana, temos isso, tivemos oportunidades. Eu acompanhei a ascendência
profissional, econômica dos meus pais. Então, claro que já nasci com muito conforto, mas nem se compara com, honestamente, né, com os recursos que eles têm hoje em dia. Então, assim, essa parte solidária, sempre os acompanhei ajudando a pagar estudos de amigos ou de pessoas conhecidas. Então, sempre houve isso, né? Agora, de forma mais estruturada, e aí eu estou nesse evento hoje sempre vestindo 2 chapéus, que é muito interessante, porque tanto de doadora, mas também de quem capta recursos para o Fundo de Bolsas do INSPER, acho que de ambas as partes, assim, bom, vamos lá, a começar pelo próprio INSPER, né, em 99, meu pai, junto com um sócio, comprou que era o IBMEC e fundou a graduação, na época era com fins lucrativos. E, em 2004, ele, junto a alguns ex-sócios até do mercado financeiro, compraram a parte desse ex-sócio do IBMEC e realmente fizeram uma doação à sociedade, tornando o INSPER uma instituição sem fins lucrativos. Então, acho que esse, para mim, se eu tiver que colocar um marco na virada de chave, entender mesmo o que é filantropia, foi aí. As pessoas me perguntavam, seu pai é presidente da escola? Nossa, deve dar muito dinheiro. Eu falei assim, olha, realmente é superavitário, mas, enfim, volta para a própria. E vai explicar o que é uma instituição privada sem fins lucrativos aqui no Brasil. Não é trivial. Então, você mencionou seu pai, né, o Cláudio Haddad, fundador do INSPER, e a gente teve até, na parte da manhã, né, numa das mesas paralelas, uma conversa, né? A gente lançou um estudo esse ano que mostrou a influência do núcleo familiar nas decisões sobre doações. E eu queria que, sei lá, você contasse um pouquinho para a gente como é que isso acontece na sua família. Vocês conversam muito no almoço de domingo? É um assunto recorrente? Esse diálogo aparece em outros âmbitos, em outros relacionados a outras questões? Como é que é esse envolvimento todo da família nessa agenda? Bom, como vocês podem bem imaginar, para o bem ou para o mal, o INSPER é assunto, né, de almoço, de jantar, sempre que nos encontrando. Mas não é só o INSPER. Eu acho que eu vi várias vezes, assim, de novo, falar num evento como esse, na parte da tarde, é quase impossível não ser repetitivo, né? Mas da importância da repetição. Então, sim, com meu pai, nos meus filhos, que eu acho que é um enorme... É o que me tira o sono também, não só uma das coisas que me tira o sono, é como passar isso para as próximas gerações. Meu marido também, eu e ele iniciamos uma outra... meu marido resolveu, né, optou por ir para uma outra linha filantrópica, com saúde, então iniciamos também a Tansalos recentemente. Então, e com os nossos filhos, eu acredito, de novo, a repetição. Eu acho que não é só o que você fala, mas é o que você faz e realmente tentando sempre, sem gerar culpa. Porque se faz muito isso com criança, né? Você serve, dá um exemplo, tá? Assim, bem autobiográfico. Você serve a criança, coloca comida no prato, não pergunta quanto que a criança quer comer. Aí a criança não come tudo, aí você fala, sabe quanta gente tem morrendo de fome? Então, assim, isso para mim é emblemático de fazer tudo errado, né? De você não ouve, você gera culpa, enfim. Então, é um desafio, mas, sim, é recorrente. E as suas causas, Tânia? Quais são as coisas que te interessam? O que te move, né? Eu sei que educação certamente é uma causa importante, mas que outras coisas que você vê, né, que são questões que te incomodam e que você, de alguma maneira, se engaja, mesmo não sendo com recursos, mas com a sua influência? Olha, mais recentemente, essa questão de gênero, realmente por razões óbvias, né, própria, mas também, de novo, eu tenho 3 filhos e tenho uma filha. Então, de novo, né, até com as engenharias que foram inauguradas, na verdade, no INSPER já tem 10 anos, mas para mim ficou muito, muito nítido os estereótipos de gênero, se são realmente numa sociedade, em famílias, de novo, financeiramente, enfim, confortáveis. Imagina, então, e eu sei que eu estou falando para várias pessoas com muito mais expertise do que eu no tema, mas, enfim, então, para famílias de baixa renda, isso realmente é gritante.
Então, daí veio o Women in Action, que, na verdade, começou com o Women in Tech. Também vários aqui me ajudaram muito a me inspirar para esse caminho. Então, eu diria que, assim, e também é sempre ligado, de uma certa forma, à educação e, de uma enorme forma, ao INSPER, sendo bem sincera. E né, você falou várias vezes, tem pessoas mais especialistas que você, que sabem mais. Acho que ninguém nasce sabendo, né, doar. Ninguém nasce, né, sabendo sobre filantropia, né, ou mesmo fazendo filantropia. E o que você acha que é importante na sua atuação, né? E erros, ou mesmo questões, né, caminhos que você... eu não chamaria de erros, porque quando a gente aprende e muda, é um aprendizado, né? Não é um erro. Mas se você pudesse contar um pouco dessa sua jornada e como é que você enxerga isso também hoje no Brasil, né, em relação a outras famílias, as famílias de alto patrimônio, a nossa chamada elite, né? Olha, eu sempre se ouve frequentemente, o Brasil não tem cultura de doação. Sim, não temos os estímulos que outros países têm, não tem estímulos fiscais, monetários, sem dúvida, temos muito menos. Mas quando você pensa, sendo bem sincera, quando você pensa em outro tipo de cultura, por que a gente acha por que a gente entende que outros tipos de cultura têm que ser fruto de uma parceria entre famílias, ensino fundamental, governo e de doação, a gente é tão fatalista a respeito. Isso é uma coisa que realmente me incomoda um pouco. Então, eu acho que tem um enorme espaço, já houve muito progresso, tem muita gente fazendo coisas assim fantásticas, mas e tocamos isso, eu digo, não só no ensino superior, não estou me esquivando da responsabilidade como INSPER, mas acho que vem antes. Então, assim como em escolas de ensino fundamental com famílias, haja em parceria, em passeios para um museu, ensinar os clássicos da literatura, os grandes músicos, por que não agir coletivamente para ensinar a filantropia? De novo, sem culpa, e filantropia mesmo, não caridade, que também é super importante, enfim, repetindo aqui palavras que eu vi mais há pouco, mas é realmente como é que você... O que uma instituição tem fins lucrativos? Por que não se ensina isso de forma, claro, lúdica? Eu acho que tem muito espaço. Então, qual que é a segunda parte da pergunta que você... Aprendizados ou Aprendizados. erros, né? Olha, eu posso falar de alguns, de novo, como mãe, desde entupir o prato de comida da criança, ou então não deixar meus filhos terem presente de aniversário, porque isso impedia doação. Então, é um grande trauma da vida deles. Então, realmente, eu percebi que esse foi um tiro no pé, mas não entender também que cada personalidade tem sua forma de doar. De novo, falando do lado materno, então, eu tenho uma filha que é super mão na massa, o outro é tímido, então faz mais à distância, o outro, realmente, o caçula, não se deixa ganhar um presente sem doar algo novo. Então, assim, tem espaço para tudo, não tem certo, não tem errado. E só usando, agora, falando só uma coisa, é o escutar. Assim, minha experiência no INSPER, no Fundo de Bolsas, estou aqui com a Camila, nossa super head do Fundo de Bolsas no INSPER. Ela, vou falar de um exemplo que ela conhece muito bem, aliás, foi ela que me relatou. Quando iniciamos o Fundo de Bolsas no INSPER, achávamos que, bom, estamos pagando os estudos de forma integral para esses jovens, então, puxa, check, né? Só que aí, histórias como de uma jovem que foi pega dormindo clandestinamente na biblioteca. E aí, ao perguntar por quê, ela falou, olha, entre vir e voltar são 6 horas do meu dia. Então, não preferi dormir aqui, dormir na biblioteca, no banheiro. E aí se pensa, poxa, caramba, realmente, tem que oferecer moradia, a gente está localizado na Vila Olímpia, então, um pão na chapa, na padaria, é uma fortuna. Então, assim, vai indo. E também o escutar, isso é uma coisa que realmente eu faço, quando você fala de paixões, é uma enorme paixão ouvir esses jovens
E eu sempre brinco que nunca, para mim, a expressão "o inferno está cheio de boas intenções" nunca ficou tão claro. Assim, quando você pensa que seria assim fantástico, quando você valida com quem vive, você percebe que tem formas muito melhores de ajudar, ou até a tal forma que você pensou que ajudaria absurdos, até atrapalharia. Eu queria super agradecer e lembrar, né, retomar um pouquinho que a gente ouviu no começo, com o Daniel Munduruku, né, da generosidade, e também essa ideia da gente buscar e oferecer a verdade, né, porque eu queria te agradecer a sinceridade de abrir teu coração e falar com a gente, falar com essa audiência, realmente com o coração aberto, porque eu acho que a gente vive um momento de mundo onde a gente tem medo até de se posicionar sobre alguns assuntos, e o diálogo é o único caminho para a gente se entender, para a gente construir algo junto, mesmo quando a gente tem visões de mundo não necessariamente iguais, né? Mas e queria também trazer um pouco essa ideia também do Daniel, né, que ele trouxe sobre a gente repensar a necessidade de acúmulo da riqueza, né? E como que, quer dizer, vocês tiveram, né, a tua família teve uma história de acúmulo e hoje reverte isso para a sociedade. Como é que você... É uma pergunta nova, né? A gente tinha combinado essa. Não treinamos essa, mas tudo bem. Mas acho que a gente acabou conversando sobre isso, né? Quando a gente fez o briefing. Como é que você vê? É que foi algo que me tocou bastante da fala dele, né? Eu acho que esse é um momento onde a gente tem que repensar esses modelos, pensar um novo modelo, né? Tem gente falando de um novo modelo de capitalismo, talvez não seja o capitalismo, não sei. A gente precisa de um sistema que gere menos desigualdade e que, né, seja melhor para todo mundo, né? Porque a hora que o sistema não funciona para todo mundo, a gente tem uma situação que é insustentável, né? E queria ouvir um pouquinho como é que você enxerga isso desse lugar que você ocupa, quer dizer, ainda mais atuando numa universidade com jovens, olhando, né? A gente agora já aprendi que o futuro é agora, né? Não é olhando para o futuro, mas é investindo nesses jovens no presente, né? Como é que você vê essa dinâmica? Bom, só antes, quanto à sinceridade, eu queria agradecer a uma grande amiga minha, Renata Bizelli, que está aí, com quem eu falei, cadê a Rê? Falei, Rê, estou nervosa. Ela, finge que você está almoçando comigo. Então, olha, eu, de novo, humildemente reconhecendo a minha limitação até acadêmica sobre o assunto, o que eu diria, algumas coisas. Primeiro, sem querer ser repetitiva, eu acho que o escutar é muito importante, antes de sair fazendo, antes de se apropriar do que é certo, o que é errado. Temos os países, as realidades são diferentes, os países são diferentes, até o tipo de fortuna é diferente. Aqui, a gente chama que os doadores são sempre, né, desculpa o termo em inglês, the usual suspects, né? Então, você vai para o hospital, tal, você vê lá aquele panel de doadores, para a instituição, para museus, para... Precisa ampliar esse clubinho, Precisa né? ampliar. E aí, realmente, eu ouvi também mais cedo uma expressão que eu achei fantástica, que acho que é o sequestro filantrópico. Eu me lembro que, acho que foi Fernando Nogueira que falou algo assim. Eu chamo de forma bem mais informal do rouba-monte. Então, eu acho que assim, não é, brincar de rouba-monte não ajuda. Você tem que aumentar o deck do baralho. E outra coisa que também é até um pouco também batida essa expressão, mas é não reinventar a roda. Então, acho que a partir do momento, você já tem poucos doadores, é ótimo, acho que, de novo, aí você vê, né, o pipeline, se você também cultiva desde cedo essa cultura de doar. Mas eu acho muito injusto com cada agente responsável por essa cultura individualmente ter essa responsabilidade. Então, não são, como eu estou falando, são só as escolas, não são as famílias, são as ações públicas também. Então, assim, acho que realmente, assim, se para quem tiver os recursos, e temos, felizmente, novas famílias entrando nesse cenário filantrópico, famílias de outros estados, de inclusive. outros estados, ver o que já é feito. Eventos que nem esse são primordiais, troca de experiências. Eu acho que essa humildade de falar, tentei isso, não deu certo, já isso aqui deu muito certo. Então, acho que a escala da união de esforços é um caminho, sem dúvida alguma, super a ser investigado.
Maravilhoso. Eu queria te agradecer muito pela generosidade de estar aqui, pela generosidade de compartilhar a tua história, conhecer um pouco mais, e também pela sua dedicação a causas tão importantes do país. Eu queria, na verdade, que você deixasse uma palavra final, contando o que te faz esperançar. Bom, além de eventos como esse, sem dúvida, óbvio, não quero repetir aqui o que vários falaram muito bem, o impacto, mas eu acho que tão importante quanto esperançar é o desistir de desistir. Então, a resiliência, quando você fala de novo, usando os exemplos dos nossos bolsistas, de candidatos a bolsas, participo há anos de comitês de concessão de bolsas, com aquela dor no coração de dar não para um candidato excelente e depois, no semestre seguinte, ver a perseverança do mesmo candidato tentando. Então, o não desistir deles é realmente uma inspiração. Então, a esperança vem disso. Deles e de outros também, porque quem capta recursos, quantos nãos vocês não ouvem? Né? Eu até ouvi um sim. Então, é a resiliência também, esperança, ajuda a esperançar. Maravilhoso. A gente, inclusive, fez, né, um encontro lá no INSPER, junto com o Michael França, para discutir um pouco como a universidade, né, ela pode ser um espaço de promoção da cultura de doação, da cultura de filantropia e do combate à desigualdade. Vamos ver se daí saem alguns frutos. Mas obrigada, Tânia. Foi uma conversa muito inspiradora. Obrigada de coração por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigada a todos.